Outra coisa que nós temos que observar aqui é o foco narrativo. Nós temos aqui uma narrativa em primeira pessoa com um narrador-personagem que é também o protagonista da história. Então quem está contando a história é o personagem principal, é o protagonista da história, que se chama Luiz da Silva. E eu já comentei isso em outras obras, em outras aulas. Sempre que eu tenho um narrador-personagem protagonista, quer dizer, ele é o centro da ação e ele que está contando a história, eu tenho também o que a gente chama de narrador não confiável. No seguinte sentido, a versão dos fatos é sempre a versão subjetiva desse narrador. Ninguém consegue ser imparcial ao falar das coisas em que está envolvido. Nós temos sempre a tendência de ver as coisas a partir da nossa subjetividade. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque nós temos aqui uma pessoa que está vivendo um drama e esse drama está relacionado a um assassinato que ele cometeu no passado e ele está contando a sua versão dos fatos. Então temos que estar muito atento para entender algo que também está por trás, que não é explícito na narrativa dele. A sua insegurança, a sua rebeldia, a sua revolta com o mundo, o seu sentimento de injustiçado e tal, que ele não destaca em primeiro plano, mas que também faz parte dessas causas que ele elenca para tentar justificar a sua ação, a sua atitude, o assassinato que ele cometeu no passado. Outro aspecto dessa narrativa é o uso intenso do fluxo da consciência, chamado livre fluxo da consciência, ou monólogo interior. É aquele tipo de narrativa que vai despejando os pensamentos, os sentimentos do personagem, do narrador, como se ele estivesse muito mais conversando com ele mesmo do que organizando esses pensamentos para terceiros. Então muitas vezes esse livre fluxo da consciência nos apresenta os pensamentos, os dramas do personagem de uma maneira, como eu falei, muito embaralhada, muito confusa, muito nebulosa. Nós temos que nos esforçar para tentar colocar uma certa ordem, uma certa lógica, uma certa coerência, às vezes até cronológica, nesses fatos que nos são apresentados aí. Não é uma leitura fácil, é uma leitura que exige bastante atenção, bastante cuidado, embora seja uma narrativa extremamente envolvente. Então, como consequência mais direta desse livre fluxo da consciência, nós temos uma narrativa bastante caótica, sem linearidade cronológica. Os fatos não estão organizados numa sequência cronológica e ficam se alternando constantemente entre passado e presente. Lembrando que ele está vivendo no presente um drama relacionado a um fato do passado. Então, muitas vezes, presente e passado se misturam e é preciso estar muito atento para perceber quais são os fatos do presente, quais são os fatos do passado aí. Um outro aspecto importantíssimo aqui é que nós temos o predomínio do chamado tempo psicológico. Você sabe que numa narrativa você pode ter o tempo cronológico, é o tempo do relógio, que marca as ações de acordo com o tempo do relógio, o tempo real, mas nós temos também o chamado tempo psicológico, que é o tempo subjetivo, é o tempo das emoções. Certamente você tem consciência de que esse tempo não é correspondente ao tempo cronológico. Normalmente quando é um evento bom, ele passa rápido. Quando é um evento ruim, quando você está se sentindo mal, parece que o tempo não passa. Isso é o que a gente chama de tempo cronológico.